Eu convido você então a abrir a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Um texto que nós já trabalhamos com a igreja, né? Mas vamos reforçar aí. E os princípios desse padrão aqui apresentado, portanto, em Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham, diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Esse verso aqui, irmãos, é um verso, uma perícope, né? Bastante interessante. Aproveitando aí até para chamar a atenção sobre o estudo da Bíblia, nós já indicamos isso, mas quando você observa a divisão dos capítulos e versículos, geralmente a Bíblia ela traz já uma divisão por perícopes. O que seria isso? Por ideias fechadas. Então aqui você tem no capítulo 4, verso 1, o Czinho aí, em letra em negrito, né? Não está aí o coabitou, aí o C não está mais escuro que o habitual? Na sua Bíblia está assim ou não? Sim? E depois lá no verso 8 você vê um Dzinho também em negrito. Ok? Então, aonde começa com um negrito, né, você vai até o outro. Então, um versículo anterior ao que começa de novo é o que nós chamamos de perícope, que é um texto que tem uma ideia completa. Então, amanhã depois, na hora que você vai fazer uma liturgia, você vai pegar um texto que você vai fazer uma leitura, para que as pessoas compreendam pelo menos o contexto próximo daquela leitura, a não ser que você quer dar ênfase específica no verso, então tudo bem, mas geralmente procura-se então ler a perícope. Então você procura lá, eu queria falar desse verso, tudo posso naquele que me fortalece, tá, lá em Filipenses 4. Aí você procura lá onde começa a perícope e onde termina a perícope. Você está inserido, porque aí vai ficar mais fácil das pessoas compreender o porquê daquela afirmação. Tá? Então, toda vez que você for fazer uma liturgia, que você for colocar um verso que você for ler, a não ser que você queira, como eu disse, dar ênfase no verso específico. Tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas se a ideia é trazer um entendimento sobre aquele texto e aquelas expressões que foram usadas naquele texto, o ideal é que você, se não dê para ler o capítulo inteiro, porque o capítulo às vezes é muito grande, você lê pelo menos a perícope que é indicada aqui na nossa tradução. A sua Bíblia tem isso também, Adilson, ou não? Não? Dá uma ajuda aqui, Paulinho, vê se você acha ali, na Bíblia do Adilson. Porque às vezes tem Bíblia que não faz isso mesmo, não. Mostra para ele aí na sua que tem. A sua não tem. Ah, tá. Tá. Então, tem Bíblia que vem com essa informação. Tá certo, Adilson? Por isso que é bom você ter sempre 2, 3 Bíblias lá em casa,
justamente para você comparar, e na hora de estudar isso facilita. Às vezes põe... Boa, né? Identificou aí, então, Adilson? Legal. Ótimo. A minha Bíblia aqui também não tem, mas geralmente a maioria delas, ela vem com a notinha de rodapé, com os versos que tem alguma coisa, chama referência cruzada, né? Então, geralmente embaixo você tem essa referência cruzada. Então, como que você usa a referência cruzada? Provavelmente ela vai ter o número do versículo embaixo, e os versos ou os endereços que estiver na frente do número do versículo é referente, então, a essa referência cruzada desse versículo. Então, dá para dar uma comparação. Tá? Geralmente a Bíblia normal tem isso. As com comentários aí geralmente ou coloca essa referência cruzada no próprio comentário ou simplesmente desprezou. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto em questão, né? Esse texto é um texto importante, primeiro porque fala da realidade do primeiro casal, após a queda, após o pecado, e mesmo após a queda, tudo indica que eles permaneceram crentes em Deus, né? Tanto Eva quanto Adão permaneceram crentes em Deus, e prova disso, primeiro, é que com o nascimento do seu primeiro filho, Eva já declara, né, traz uma expressão que aponta para a sua fé, quando ela diz aí no verso 1 ainda, né? Adquiri um varão com o auxílio de quem? Com o auxílio do Senhor. Algumas traduções vai inclusive dizer adquirir um homem, um varão do Senhor, que aponta para a possível crença de Eva, de que Caim já fosse o descendente prometido para pisar na cabeça da serpente lá de Gênesis 3:15, né? Infelizmente, essa crença dela foi frustrada, não era Caim. Mas independente disso, você vê essa expressão de Eva que todo mundo, pelo menos a maioria dos teólogos, tem entendido que é uma expressão de fé, de crença, e de crença na promessa, né, que o Senhor fez, de que através do descendente da mulher, ele restauraria a história do homem. Depois o verso 2 diz que ela deu à luz a um segundo filho, chamado Abel. Alguns teólogos vão inclusive defender a ideia que Caim e Abel eram gêmeos, né? Há uma possibilidade, né, remota, porque o texto não trata, como o texto geralmente é histórico, ele é bem literal, detalhes. Então, se Abel geralmente fosse uma outra gestação, o que se esperava dentro da cultura judaica descrita era, coabitou o homem com Eva, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Coabitou novamente o homem com Eva, e esta deu à luz, tarará. Então, o padrão geralmente é esse. Como há uma ausência disso, alguns teólogos você pode encontrar alguém que defenda a ideia de que Caim e Abel eram gêmeos. Isso não é importante, né, para o texto, mas se porventura isso realmente foi, só serve para apimentar ainda mais a história, né? Para deixar o negócio bem mais complicado, né? E uma outra situação que esses teólogos enfatizam essa possibilidade é a resposta de Caim para Deus depois. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Se ele fosse mais velho, seria o padrão. Mas se eles nasceram juntos, então seria um questionamento até razoável. Mas isso é secundário, não muda o entendimento do texto, é só uma curiosidade aí do estudo, né, da língua original que traz essa possibilidade. Então, diz que depois então deu à luz a Abel, e aí já começa a tratar das funções que eles exerceram. Um foi pastor de ovelhas, enquanto o outro foi lavrador. As duas atividades laborais aqui de Caim e Abel são padrões de Deus. O próprio Adão exerceu, de certa forma, essas funções lá no Éden, né? Então, algo que não tem nenhum problema nesse exercício de trabalho aqui.
E o verso 3 nos aponta também para um padrão de fé no coração de Adão e Eva. Quando ele diz, aconteceu que no fim de uns tempos, ou seja, havia uma perspectiva periódica, uma periodicidade, como fala? Periodicidade. Quanto à presença do apresentar de ofertas a Deus. A cada tempo, eles vinham ofertar ao Senhor. Algo periódico, né? Então, mas isso que depois fica claro quando Deus, através de Moisés, estabelece o calendário litúrgico. As festas cerimoniais provavelmente já eram observadas pelo primeiro casal. A cada fim de um tempo, eles vinham à presença do Senhor. Então isso aí já mostra, mesmo porque no capítulo 1 de Gênesis, já diz que Deus estabeleceu os astros, o sol, a lua, para sinais e compromissos. O que está traduzido lá por estações, nós já estudamos, que é moed, né, no termo hebraico, que na verdade significa congregação ou agenda de Deus, ou seja, um compromisso, e não estações no sentido das estações do ano, que é outra palavra, zerrança, eu acho, se não me engano o termo, que a gente estuda lá em Daniel, quando diz, Deus estabelece reis, remove reis, Deus muda as estações, lá é estações do ano mesmo. Só que a palavra lá em Gênesis 1, quando é traduzida que o sol e a lua foram criados para servir de sinais e moed, ou seja, de compromissos. Então, desde o início é provável que Deus já estabelecera para Adão e Eva já tempos específicos para a adoração, um calendário litúrgico. E isso depois vai ser referendado na lei de Moisés. Tudo bem? Então esse texto aqui mostra que essa prática cerimonial era uma prática que Adão e Eva ensinaram para os seus filhos. De tempo em tempo a gente tem que se apresentar a Deus para adorá-lo. E temos que levar ao Senhor o resultado do nosso trabalho. Nós temos que ofertar ao Senhor alguma coisa. Por isso que o texto diz que um era lavrador, o outro era pastor de ovelhas. Então aí diz o texto, assim aconteceu que no fim de uns tempos, então trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho da gordura desses. E aí começa a desenrolar o texto. O que eu quero chamar a sua atenção nessa segunda aula da vida cristã? É a ideia da adoração e do adorador, ou do ofertante e da oferta que agrada a Deus. Por que será que Deus aceitou a oferta de Abel e a própria pessoa de Abel, e Deus rejeitou a oferta de Caim e a própria pessoa de Caim? Né? Nós vamos ter que olhar para a progressão da revelação para chegar nessa conclusão, mas o próprio texto nos aponta algumas coisas. Então nós já lemos aí o texto de Gênesis 4, de 1 a 7, e nós vimos que o capítulo 4 do livro de Gênesis trata então da vida familiar do primeiro casal, depois da queda, que trouxe o pecado para a geração humana, essa queda, né? Então vejamos alguns detalhes aqui importantes. Primeiro, o início do texto, ou o início do nosso texto, comparado com Gênesis 3,15, que é a promessa, né, de Deus, que é dita assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho, né, que já é a primeira promessa a respeito da restauração através do descendente da mulher, através de um filho da mulher. Então, quando nós comparamos a promessa de Gênesis 3,15 para a declaração de Eva, então nós reforçamos aquela ideia de que, além deles serem crentes, eles estavam crendo na promessa. Isso é importante definir como igreja? Muito. Por que é importante nós definirmos que Adão e Eva creram na promessa de Gênesis 3,15?
para definir quando começa a igreja. Para os batistas, por exemplo, a maioria deles, a igreja começa quando? Atos 2. O derramamento do Espírito Santo. Por isso, toda a aliança do Antigo Testamento é desprezada. Toda a aliança do Antigo Testamento, eles falam, não, isso era só para Israel. Só para Israel. Serve de princípio para nós, é alguma coisa importante, mas a igreja começa com o derramar do Espírito Santo em Atos 2. Se a igreja começa em Atos 2, então tudo aquilo que foi tratado no Antigo Testamento só tem como objetivo alcançar o povo de Israel. Acabou. Agora, se nós chegamos para a definição, Adilson, do que é igreja, o que a Bíblia diz o que é igreja? A igreja é o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Quem faz parte do corpo de Cristo? As pessoas que creem em Jesus como Messias, que creem em Jesus como Salvador. Opa! Então aqui nós chegamos à definição da igreja. A igreja é a reunião das pessoas que creem em Jesus como Salvador, ou como Messias. O apóstolo Pedro vai dizer lá em Atos, que não existe salvação fora do nome de Jesus. Seja antes, seja durante o ministério terreno de Jesus, ou seja depois. O povo do Antigo Testamento foi salvo porque creu na promessa do Messias. Não foi porque eles faziam holocaustos, não foi porque eles cumpriam rigorosamente a lei cerimonial, mas porque eles creram na promessa do Messias. Então, a partir do momento que você tem um indivíduo crendo na promessa do Messias, o que você tem então? A igreja. Então, é importante definir que Adão e Eva creram na promessa de Gênesis 3,15, que já apontava para o Messias, o descendente da mulher. É lógico que estava no início da revelação, muita coisa ainda ia ser dita, mas ali já é o proto-evangelho, ali já tem a promessa da salvação. O descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, vai restaurar, essa é a ideia. E aí, se Adão e Eva creram no Messias, nós temos então o início do corpo de Cristo, ou consequentemente o início da igreja. Então a igreja, na perspectiva reformada, ela começa no Éden ainda, porque a promessa de Gênesis 3,15 foi dada ainda no Éden, antes da expulsão. Se eles creram ali, e tudo leva a crer que creram, tanto que depois, até depois da queda, mostra que eles adoravam a Deus, que ensinaram isso para os seus filhos, que guardavam um calendário cerimonial, de tempos em tempos adorando. Então aqui nós cravamos o início da igreja. E se cravamos o início da igreja, então todas as promessas dadas ao povo de Israel passam a ser uma realidade para os crentes em Cristo hoje, no contexto de igreja. O derramamento do Espírito em Atos 2 foi só o amadurecimento dessa igreja. Por isso que Paulo disse que não são duas oliveiras, é a mesma oliveira. Nós somos enxertados, mas é a mesma oliveira. Por isso que Paulo diz que as promessas de Abraão recaem sobre todos os crentes, quer sejam eles homem ou mulher, seja ele bárbaro, cita, se é judeu, se é gentil. Então, é importante entender que essa expressão de Eva e o ensino que eles fizeram a Caim e Abel sobre a adoração apontam para a fé que eles tiveram, porque aqui já crava, então, o início da igreja. E o início da igreja mostra, então, que todas as alianças que Deus faz, a partir desse momento, já é dentro de um contexto de igreja. A circuncisão, o dízimo de Abraão e todas as outras questões de ser bênção para as nações, tudo isso já está dentro de um contexto de igreja. E isso faz toda a diferença. Paulinho. A aliança sempre é a mesma.
Só que ela tem as facetas, né, que a gente chama. E uma vez cumprida a lei cerimonial em Cristo Jesus, você começa a desfrutar da aliança da graça, mas sempre foi graça, porque inclusive as pessoas que morreram no Antigo Testamento, crendo no Messias, não foram salvos pelas suas práticas, pelas suas obras, foram salvos pela graça. Paulo vai dizer que Deus teve paciência com eles. Lembra lá de Romanos 3? Deus teve uma longanimidade, uma paciência com esses caras. Mas por quê? Porque ele já estava vendo o que Cristo faria no tempo e na história. E aí foi retroativo a todos aqueles. E quem creu no Messias, obviamente, eram salvos através da fé no Messias. Então, essa questão, tem um livro, né, o Cristo dos Pactos, que mostra Jesus em todos os pactos. E Jesus cumpre todos os pactos. Por isso que a salvação é sempre nele. A salvação está sempre em Cristo. Tá? Mas isso aqui é um ponto importante, que é justamente para o seu entendimento em relação a todas as questões e promessas e exigências para a igreja, sendo válidas para a igreja hoje. Por quê? Porque a igreja começa lá desde trás, desde o Éden. Tudo bem? Então, fica claro que eles criam. Outro ponto aí importante, Caim e Abel, eles aprenderam sobre a adoração. Então, a questão de ser periódico, né? A periodicidade aí que nós falamos aí, essa ideia de tempos em tempos vir adorar ao Senhor. Vejamos aí algumas características, então, desse ato litúrgico, desse culto que eles estavam apresentando ao Senhor. Então, nesse momento, olhando para Caim e Abel, vê-se, então, 2 ofertantes e 2 ofertas. Abel, pastor de ovelhas, Caim, lavrador. Um vem e traz o fruto da terra como oferta ao Senhor, e o outro traz das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Provavelmente você já ouviu que Deus aceitou a oferta de Abel, porque Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Houve um sacrifício, parará, papapá. Só que quando nós vamos avaliar o restante da progressão da revelação, nós vemos que essa expressão que diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse, essa expressão não, presta atenção no que eu vou falar, não desqualifica a oferta de Caim. Ela qualifica a oferta de Abel. Abel não podia trazer um bode velho lá. Abel não podia trazer lá uma porca. Ou uma galinha magra. Não. Para que a oferta dele fosse correta, ele teria que trazer da primícia e ofertar, por isso, o holocausto, por isso, a gordura deste. Melhor. Então, veja, essa ideia não desqualifica de Caim. Mesmo porque cada um estava trazendo do fruto do seu trabalho. Se a gente seguir essa linha, eu vou chegar à ideia de que, o seguinte, o lavrador, ele é inferior ao pastor de ovelhas. Não, não é isso. Nós vamos ver aqui por quê. Então, vamos lá. Caim, que significa, né, literalmente, adquirido, por isso que ela fala, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ele era o primogênito, eu sigo a lenha de que eles não eram gêmeos, tá? Apesar de ter essa possibilidade, como o texto não é claro, eu prefiro ficar com aquilo que é claro. E era lavrador, e ele traz como oferta o fruto da terra, porque ele era lavrador. Enquanto que Abel, que significa sopro, ou nada, né, o hebraico, ele era pastor de ovelhas, e a oferta de Abel foi a primícias do seu rebanho e a gordura desses. Tudo bem? Vamos ver os textos aqui, vamos focar primeiramente as ofertas. Se você, abra para mim aí esses 2 textos, primeiramente Levítico 27, Levítico 27, verso 30. Eu vou lendo aqui, irmãos, por conta da transmissão, tá?
porque senão não sai lá na transmissão, o pessoal fica meio perdido. Então nós estamos aqui já com a lei, estamos em Levítico, já Moisés, milênios para frente, a sistematização, né, da lei, e dentro da lei cerimonial, então Moisés vai escrever assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Ok? Então, nós vemos que dentro da lei cerimonial, o fruto da terra também era algo aceitável para Deus. Por isso que nós partimos do pressuposto que a oferta de Caim não estava errada. Porque Deus aceita o fruto da terra como oferta. Mesmo depois, milênios na frente, Deus referenda isso. E se a gente falar que Deus mudou de ideia, aí nós criamos um problema teológico. Mas Deus é imutável, que história é essa? Não aceitou o fruto de Caim e depois começou a aceitar? Pô, então Deus que criou o problema lá com Caim? Não, Deus sempre aceitou o fruto da terra, não tem problema nenhum. Tudo bem até aqui? Veja aí o segundo texto que eu separei, Números, um pouquinho mais para frente aí. Talvez esse aqui fique um pouco mais claro. Números capítulo 18, verso 12. Diz assim: todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, dei-as a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que trouxerem ao Senhor, serão teus. E todo o que estiver limpo na tua casa, os comerá. Então, veja que o Senhor, ele aceita a ideia da entrega do fruto, né? E também que esse fruto seja usado para a própria manutenção dos seus. Existe ainda outros versos, né, que apontam para a ideia de Deus estar aceitando o fruto da terra. Se não me engano, acho que Deuteronômio, eu não separei aqui o verso, mas Deuteronômio também me parece que apresenta essa questão das dízimas da terra, né? Não sei se eu vou encontrar aqui agora. Não vai achar aqui. Mas depois, se você quiser uma pesquisada, dar uma comparada direitinho, você vai ver sobre 14:22, Paulinho. Então vamos lá, vamos ver se é isso. Você tem uma referência cruzada aí? Que eu não tenho aqui. Essa Bíblia não tem. Sim. Capítulo 12 também está me dizendo aqui na referência cruzada. Deixa eu ver se é isso. É que ele está falando do dízimo só? Isso, então vamos lá, 14:22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Ok? Então, esses versos, na verdade, o objetivo é provar para você que Deus aceitava como oferta o fruto da terra. Seja do cereal, seja das árvores do campo, tarará, Deus aceitava. Então isso nos aponta que a oferta de Caim não tinha nada de errado com ela. Porque se Deus referenda isso depois lá na lei de Moisés, ele não pode ter mudado de ideia. Tudo bem? Vamos agora para primícias do rebanho e gordura desses. Números 18,
Voltemos para lá. O verso é de número 17. Aí ele diz assim: mas o primogênito do gado, ou o primogênito de ovelhas, ou o primogênito de cabras, não resgatarás. Ou seja, eu não posso trocar. As outras coisas eu tinha tudo resgate, eu podia fazer uma troca, mas no caso do primogênito dos animais, não, as primícias não, porque são santos. O seu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então veja que há na própria lei cerimonial mesmo, milênios na frente, mas o estabelecimento de que no caso dos animais, se você for ofertar animal, então tem que ser a primícia, o primogênito, e tem que ser sacrificado, porque você tem que queimar a gordura dele. Deus referendando aquilo que Abel já fazia. Provavelmente Deus já tinha falado isso para Adão e Eva, e ele havia ensinado seus filhos através da tradição oral. Tudo bem? O outro texto, Levítico 3, verso 16. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, e o manjar de oferta queimada de aroma agradável, toda a gordura será do Senhor. Então veja, essa ideia do holocausto e do queimar gordura, de oferecer o primogênito do rebanho e sacrificar para queimar a gordura, é algo que a própria lei cerimonial referenda depois. Então, voltando para Gênesis 4, nós vemos que a oferta de Caim era algo que aceitável diante de Deus, e que a oferta de Abel também era algo aceitável. E o termo primícias do rebanho e gordura desses não despreza a oferta de Caim, mas confirma corretamente a oferta de Abel. Tudo bem até aqui ou não? Dúvidas? Beleza. Logo, o termo então primícias ou gordura não desmerecem a oferta de Caim, mas qualificam a oferta de Abel. Então, quando nós olhamos para a oferta, nós vemos que as duas ofertas estavam corretas. Ponto. O segundo ponto que nós temos que observar é agora os ofertantes. Quem está ofertando? Vamos dar uma olhadinha lá em Hebreus capítulo 11. Veja, a gente tem que ir quase para o final da revelação para entender um texto lá de Gênesis 4. É aquilo que nós mencionamos numa das aulas passadas, a necessidade do conhecimento da progressão da revelação. Porque o Novo Testamento traz luz para o Antigo Testamento. Se não fosse Hebreus e 1 João aqui, nós íamos ficar meio que perdidos no entendimento a respeito do texto de Gênesis 4. Então vamos lá, Hebreus capítulo 11, verso de número 4, vai dizer assim, aqui está falando sobre a fé, e vai começar a galeria dos heróis da fé, né? Começa justamente com Abel, e diz assim, ó, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. O diferencial aqui de Hebreus, que mostra que Abel tinha fé, ele fez isso não como uma perspectiva mecânica, de tempos em tempos trazer uma oferta ao Senhor, mas ele fez isso com fé, pela fé ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, e pelo qual obteve o testemunho de ser justo, e a sua postura como homem, como ser humano, era uma postura correta. Ele tinha fé e ao mesmo tempo agia de modo justo, agia de modo correto, né? Tanto que ele oferta a primícia e a gordura, ele faz o que realmente tinha que ser feito. Tudo bem até aqui? Enquanto que nós olhamos para Caim, e aqui já Hebreus diz que Caim já podemos concluir que quando ele apresenta a oferta, ele já não fez isso com fé, né? Porque o texto está referendando a fé de quem? De Abel, tá?
Mas aí quando você vai para 1 João 3, o verso 12, aí nós temos a revelação explícita sobre a situação de Caim. Então o que o texto diz aqui? 1 João capítulo 3, verso 12. Vou ler o 11, né? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. E aí ele diz, não segundo quem? Não segundo Caim, que era de quem? Que era do maligno, e assassinou o seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más, e as dos seus irmãos e do seu irmão justas. Então, o texto referenda a postura de Hebreus, que aponta para Abel como um menino de fé e correto, enquanto que Caim, ele tinha um coração mau. E é engraçado que foi justamente ele que a mãe pensou que era o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e na verdade ele tinha um coração mau. Então, 1 João 3 vai dizer que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. O texto diz isso, rejeitou a Caim e a sua oferta. Não porque a oferta estava errada, mas porque a postura do adorador, do ofertante, estava errada. E Deus aceita a oferta de Abel e o próprio Abel, por quê? Porque a postura do coração de Abel estava correta e também porque a sua oferta estava correta. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, segundo 1 João 3,12, Caim era do maligno, era injusto e ganancioso. Dá uma olhadinha aqui em Judas, verso 11 da epístola de Judas. Diz assim, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Então essa é a ideia de ser malvado, de ser ganancioso, de ser rebelde, né? Judas aqui usa Balaão, Corá e Caim, para colocar como essa trilogia aí da prática perniciosa. Aquele que é mau, aquele que é ganancioso, faz as coisas para obter algum benefício, e aquele que é revoltado. Nós vemos tudo isso em Caim. Tanto é que ele caiu o semblante, ficou bravo, ficou irado, ficou revoltado, e aí vai e acaba tirando a vida do seu irmão. Então veja, quando nós voltamos aqui para Gênesis 4, então nós encontramos aqui o grande diferencial de um ofertante que agrada a Deus e o outro não. Isso nos leva à seguinte conclusão a respeito da adoração e do adorador, que quando se trata de adoração a Deus, as duas expectativas devem ser supridas. Você tem que apresentar a Deus a oferta correta, mas com a disposição de coração também correta. Se uma dessas situações estiver fora do padrão de Deus, Deus rejeitará tanto você quanto a sua oferta. E isso para o líder é essencial. Deus já rejeitou o cara, a oferta dele, e só vai engordar o pastor ganancioso dele que está vendendo, fazendo da fé comércio, né? Isso aí já te responde aquela situação que muita gente fala, mas esses coitadinhos que vão lá dar um dinheiro lá, como que vai ser? Os caras estão indo lá dando dinheiro para ganhar mais, cara. A intenção do coração dele já é errado. Então eles vão receber o que eles merecem mesmo. Vão perder tudo que tem mesmo, e ainda assim
e ainda está bom. Se Deus não pesar a mão na cabeça deles, ainda é graça. Na adoração, sempre conta o ofertante e a oferta. E aí, na liderança, é importante você ter isso bem em mente, porque o que acontece? Muita gente, às vezes, como líder, faz da posição de liderança um lugar de ganância, de soberba, porque não tem um coração humilde, não tem um coração de Deus. E aí o que acontece? A partir dessa postura de soberba, de ganância e tudo mais, a adoração do cara nunca mais vai ser aceita. E não é à toa que você vê líderes, vários líderes, né, que só estão na posição de liderança para ter o reconhecimento das pessoas, mas nunca terão o reconhecimento de Deus. E isso vai trazer um prejuízo para toda a igreja. Isso vai trazer uma consequência para toda a igreja. E aí o que acontece? Como o coração dele já está errado, porque o motivo dele desejar a liderança já é por conta da sua própria ganância, por conta do seu próprio coração que é mau, ele não vai ter zelo com a oferta correta. E aí então, para se manter naquela posição de liderança, ele vende princípios para a manutenção da oferta correta. Então, a oferta, que hoje no nosso contexto é a ordem litúrgica correta, ela vai ser deixada de lado, e aí o líder vai começar a abrir concessões para agradar as pessoas, para se manter como líder. Porque se você começa a puxar a orelha do povo, meu amigo, o povo fala, vamos mudar de pastor, vamos mudar de presbítero. Esse cara pega muito no pé. Então o que o cara faz para se manter? Ele começa a vender, ele começa a abrir mão de alguns princípios, ele começa a diminuir o padrão da oferta. Quer dizer, se vendeu e aí o trem foi para o ralo. Então, dentro da vida cristã do líder, é preciso que ele esteja constantemente se vigiando. É por isso que Paulo fala, olha, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuide do seu coração, da sua postura, da sua vida e da fidelidade às Escrituras. Veja lá em Atos, abra lá em Atos capítulo 20, que é o texto onde Paulo vai conversar com os presbíteros de Éfeso, e você já sabe que a igreja de Éfeso era uma igreja meio complicada. A partir do verso 17 aí, Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, a partir do verso 27, você tem lá, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, o objetivo aqui era instruir os presbíteros, inclusive para os presbíteros tomar cuidado que entrariam falsos profetas na igreja. Pelo jeito, esses presbíteros não tomaram cuidado, e aí teve que depois, Paulo, alguns anos depois, enviar Timóteo lá para tentar consertar o negócio, e mesmo assim foi um trem complicado a tal ponto que Jesus depois, lá em Apocalipse, teve que ainda dar um puxão de orelha na igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso não se arrepende, tanto é que a igreja de Éfeso foi destruída. Historinha terrível. Por quê? Porque os caras não cuidaram daquilo que tinha que cuidar. Então aqui, depois se você quiser dar uma lida, mas o verso 28 que eu quero chamar a sua atenção, Paulo vai dizer assim para os presbíteros de Éfeso, atendei por... O que está escrito aí? Atendei por vós. Ou seja, presta atenção na vida de vocês. Atendei por vós e também por quem mais? Por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores ou bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então o que Paulo está falando? Meu amigo, você está líder. A igreja é do Senhor, é ele que comprou, não foi você. Você não é dono da igreja. Mas você tem que ser fiel de tal forma a atender pela sua própria vida, atender por vós, presta atenção naquilo que você está fazendo, cuida de ti mesmo, como Paulo vai dizer para Timóteo.
E cuida da doutrina, naquilo que você vai ensinar para o rebanho, no alimento que você vai dar para o rebanho. Então, dentro da vida cristã do líder, essa dobradinha da adoração correta, junto com a postura do adorador correto, a oferta correta com o ofertante correto, é essencial, irmãos. Senão a igreja vira um clube. Senão a igreja vira uma associação. Vira um... Não adianta, né? Já estava trem caído já. Então, irmãos, se a liderança ela não estiver atenta a si, para manter um coração reto, uma postura santa, um coração cheio de fé e justiça, padrão de Abel, mesmo que ele apresente a oferta correta, Deus vai rejeitar. E se ele apresenta, né, a oferta correta, mas com o coração malvado, Deus vai rejeitar também. Tem que ser a dobradinha perfeita. Coração correto, oferta correta. Postura do crente fiel, justo e fé associada a uma oferta correta. Não importa se estamos com a oferta correta, além dela precisamos ter a disposição correta ao servir ao Senhor. Não importa oferecer a Deus uma oferta que está de acordo com a lei, ou que é aceitável, se a nossa postura estiver errada. Tanto nós, quanto a nossa oferta será recusada. Ou as duas estão corretas, a sua postura e a sua oferta, ou nada feito. Vamos dar uma olhadinha aqui em Gênesis 4:5. O próprio Deus, né, expressa para Caim o fato de que ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou. E aí demonstra que a postura de Caim já era malvada pelo resultado disso, né? Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Por que descaiu o semblante? Porque ele queria ser elogiado. Quando o nosso ego é frustrado, meu amigo, a gente cai o semblante. Quando a gente faz as coisas para receber recompensa, e a recompensa não vem do jeito que a gente está esperando, a gente desanima. Não é assim que acontece? A gente frustra. O grande problema dos relacionamentos hoje é que as pessoas criam expectativas. E com Deus é a mesma coisa. Por isso que a fé reformada ela é tão fantástica, porque ela chega para você e fala assim: meu amigo, você não merece nada de Deus. Ah, pastor, mas eu estou vindo de quarta-feira, eu estou vindo no curso de liderança às terças, eu estou ajudando não sei na onde, eu estou no mutirão no sábado, venho no domingo, escola dominical, e Deus não vai me abençoar? Ué, se ele achar que não deve, ele não vai. Ué. E você deve continuar servindo ao Senhor da mesma forma, sem expectativa nenhuma. Porque a maior expectativa já foi suprida, que é a salvação em Cristo Jesus. Se porventura não tiver nada daqui para frente, ainda assim você está no lucro. Só que o problema é que as pessoas às vezes vêm para a igreja e até se motivam a servir na igreja, mas com expectativas. O cara vem e começa a servir porque ele quer chegar numa posição de liderança, ou ele quer que o pastor venha e enche a bola dele, né? Ou que, quem sabe, até a igreja dê um emprego para ele. Ele vem com expectativas. Eu vou começar a ajudar o pastor, porque quem sabe o pastor me contrata. Eu vou começar a fazer um trabalho voluntário na secretaria da igreja, lá tirando cheques, quem sabe depois eles me contratam de secretário. O cara já vem com expectativa. Aí não acontece do jeito que ele quer, aí ele se ira, descalha o semblante, e ele sai falando mal da igreja e de Deus. Mas quem que fez tudo isso? Ele mesmo. Quem que criou a expectativa?
O próprio cara. E isso, irmãos, é uma luta constante em nosso coração. Todos nós criamos expectativas. Por isso, atendei por vós, pelo rebanho. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se o líder não souber lidar com isso, vai dar problema. Porque você pode ser eleito presbítero agora. Daqui 5 anos, a igreja não te reelege. E aí? Aí você vai se irar e vai te descair o teu semblante. E aí você vai fazer como Caim, vai matar algum irmão, mesmo que seja no coração. Na verdade é o seguinte, eu tenho que vir para o serviço entendendo que é um privilégio. Não oportunidade. Porque quando eu venho para servir a Deus pensando em oportunidades, eu crio expectativa. É a oportunidade de eu ser presbítero, é a oportunidade de eu ser oficial da igreja, é a oportunidade de eu ter um reconhecimento do povo. Se você fizer isso, meu amigo, você está perdido. Porque uma hora ou outra, o tapete é puxado. E se a sua expectativa for puramente humana, você não aguenta, cara. Quando você está na expectativa de servir ao Senhor, meu amigo, pode acontecer o que for. Você está debaixo do cuidado do Senhor. E às vezes, por ser fiel, é que as coisas vão dar errada mesmo. É assim que funciona. E você tem que estar preparado para isso. Porque para ser líder, é para entrar na linha de frente do fogo. Tem que andar certo, fazendo as coisas certas. Postura correta, associada à oferta correta. Mas é um serviço, uma atividade que você tem que fazer constante, porque o nosso coração é corrupto. O nosso coração é enganoso. Nós gostamos de confete. Né? Então é uma situação que você tem que fazer ali constantemente. É o que vai dizer o verso 7 aqui de Gênesis 4, né? Deus vai falar assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O que Deus está falando é o seguinte, olha, meu amigo, essa ideia aqui, alguns teólogos inclusive dizem assim, o pecado ele está escondido atrás da porta. Se não me engano, acho que o Van Gronick vai dizer que é como se fosse um cachorro ali escondido atrás da porta, esperando você passar para ele te abocanhar. Então, o pecado jaz à porta. Se você não estiver constantemente atento, na hora que você passar, ele te morde. Na hora que você passar, o pecado te pega. Porque mesmo quando você está fazendo as coisas com a maior sinceridade do seu coração, sempre vai ter aquele cara que vai vir querer encher a sua bola. Sempre. E às vezes até de um sentimento sincero. O cara não é um instrumento de Satanás para gerar orgulho e soberba no seu coração. Não, às vezes ele está ali de modo sincero, ele está vendo o seu esforço, ele está vendo a sua dedicação ao Senhor. Ele fala assim, nossa, fulano, eu louvo a Deus pela sua vida. Como que você é um cara fiel a Deus, importante para a nossa igreja. Ele não está fazendo isso como filho de Satanás para te levar à vaidade. Ele está falando isso de modo sincero. Só que aí, se você não estiver ciente de que o pecado jaz à porta, e que a sua tarefa é dominar isso, esse negócio já vai plantar uma soberba no seu coração. E, irmãos, não tem ninguém que está isento desse perigo. Amém? Constantemente, a minha oração é, Senhor,
livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo. Porque senão você corre o risco. Você corre o risco. Você tem que procurar ser o melhor para o Senhor, fazer dedicação total ao Senhor. Ótimo, isso vai gerar reconhecimento da igreja? Vai gerar reconhecimento das pessoas? Vai. Mas aí quando esse reconhecimento bater, você tem que pegar e olhar para dentro de si e falar assim, ó meu amigo, foi a graça de Deus. Né? É a graça de Deus. Você tem que ter essa postura constante no coração, porque senão você vai se ensoberbecer, você vai se envaidecer. E aí, se isso aconteceu, aquele que pensa que está de pé, veja que não cai. Deus permite, às vezes, você levar um tombão, cara, um tombo de costa, ainda que é para olhar para cima e ver que você não é nada, né? Agora, eu não preciso cair. Eu posso aprender com os erros de Davi, com os erros de Salomão, com os erros de tantos outros, para não ter que cair na mesma missão, com o próprio erro de Caim. Então, cuide de ti mesmo e da doutrina. Então, irmãos, compete a nós, cumpre a ti dominá-lo, né? Compete a nós. Então, Deus não quer sacrifício, Ele quer vida. Não importa se você faz tudo certo no ofício, mas se o seu coração é injusto e ganancioso, tudo será rejeitado. Você, como líder, você tem que estar ciente disso. Você tem que ser uma pessoa reta e fazer aquilo que é correto. Né? Apresentar a Deus o que é correto. Nós precisamos ofertar corretamente, tanto na oferta a ser apresentada, quanto no nosso proceder como ofertante. Pois, como diz a palavra, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Então, se você fizer as coisas corretas, com o coração correto, Deus certamente te aceitará e aceitará a sua oferta.